Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais um bloco de questões. Agora vamos trabalhar o tópico, o assunto depreciação, amortização e exaustão. Este muito cobrado por todas as bancas de concurso. Então preste bastante atenção para que você não erre nenhuma questão deste tópico. E qualquer dúvida, saiba que pode nos procurar nas redes sociais, colocar, certo? Dúvida em fórum, estamos sempre à sua disposição. Então vamos lá. Primeira questão. Então vamos trabalhar aqui depreciação, amortização e exaustão. Então, questão aí, ó, quentíssima, né? Então vamos lá. Em 2 de janeiro de 2015, determinada empresa incorporou ao seu imobilizado um equipamento industrial pelo valor de 120. O fornecedor informou que a vida útil do equipamento é de 15 anos, mas a empresa verificou que revistas especializadas apontam durabilidade de 12 anos. Vamos lá, ó. O fornecedor informou que a vida útil é de 15 anos, revista disse que é 12 anos, e assim a empresa pretende utilizar o equipamento por 10 anos. Nós vamos depreciar com base em 15, 12 ou 10 anos, tá certo? Então nós vamos analisar isso, beleza? A empresa tem por prática considerar um valor residual de 10% em todos os seus equipamentos industriais. O equipamento é destinado ao uso em 2 turnos de 8 horas e a empresa aplica a depreciação contábil acelerada pelo método da linha reta com cotas constantes. No encerramento do exercício de 2017, depois de contabilizada a depreciação do período, ele pergunta o valor contábil líquido do bem era de quanto? Então, na verdade, nós temos que em 2 de janeiro ela foi adquirida. Então, ela começou a ser utilizada em 2015. E nós vamos calcular a depreciação acumulada, pessoal, até 2017, porque como ele quer o valor contábil, tá, ó, o valor contábil líquido vai ser o custo menos a depreciação acumulada até 2017. E aí nós vamos calcular essa depreciação, tá certo? Acumulada até 2017. Então, como é que fica? Depreciação acumulada, ela é igual. O valor depreciável, pessoal, 120 mil, menos o valor residual, que é de 10%, de 120 mil dá 12 mil. Então, aqui é 10% vezes 120 mil. E nós vamos dividir pela vida útil, que nós vamos achar a depreciação anual. E aí, Felipe, nós vamos depreciar em 15, 12 ou 10 anos. Nós devemos utilizar, pessoal, aquela vida útil que a empresa pretende utilizar. Então, é de 10 anos. Nós vamos dividir por 10. E aí, aqui nós vamos ter a depreciação anual. Só que nós queremos de 3 anos. E lembrar que, na prática, a depreciação acelerada ela é utilizada apenas para fins fiscais. Porém, ele foi bem enfático na questão, pessoal. De quê? De dizer, ó, o equipamento é destinado ao uso em 2 turnos e a empresa aplica a depreciação contábil acelerada. Ó. Não é a depreciação fiscal acelerada, é a depreciação contábil. Se é 2 turnos de 8 horas, pessoal, a gente sabe, né? 1 turno de 8 horas multiplica por 1, 2 turnos de 8 horas multiplica por 1,5 e 3 turnos de 8 horas multiplica por 2. Então, nós vamos multiplicar por 1,5. Pronto. Feito isso, nós vamos pegar, ó, 120 menos 12, 108, dividido por 10, né? 10 e 800, tá certo? E aí nós vamos multiplicar
10.800 por 4,5. Tá certo? Então, fazendo aqui, ó. Vamos lá. 10.800 vezes 4,5 multiplica por 45 e exclui um zero. Tá certo? Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Fica o 0, vai o 4. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Tá certo? 5 vezes 0, 0, não é isso? 5 vezes 8, 40. Fica o 0, vai o 4. 5 vezes... Vamos apagar aqui, né? 5 vezes 0, 0. Mais 4, 4. E 5 vezes 1, 5. Depois, 4 vezes 0, dá 0. 4 vezes 8, 32. Fica o 2, vai o 3. Né? 4 vezes 0 dá 0 mais 3, fica o 3. E 4 vezes 1, 4. Depois a gente soma aqui, ó. Então vai ficar 0. Aqui fica 0. 4 mais 2, 6. 5 mais 3, 8. E o 4. Então ficou o valor de 48.800. Então a depreciação acumulada é igual a 48.600. Só que nós queremos o valor contábil líquido, que é pegar quem? Nós vamos pegar 120.000 menos 48.600. Que vai dar, pessoal, 71.400. Então, o valor contábil é superior a 70 e inferior a 74. Gabarito, letra B, tá certo? E aí, muito importante, tá? 2 pontos que essa questão cobrou que você tem que tomar cuidado. Primeiro, você vai depreciar com base no tempo que a empresa pretende utilizar, tá certo? Segundo, em tese, a depreciação acelerada é apenas para fins fiscais. Fins fiscais. Porém, na questão ele falou que utiliza a depreciação contábil acelerada. Então, você vai precisar multiplicar pelo indicador. Quando é um turno, multiplica por 1. Quando é 2 turnos, multiplica por 1,5. Quando é 3 turnos, multiplica por 2. Então, como era de 2 turnos de 8 horas, nós multiplicamos por 1,5. Felipe, se fosse só um turno de 8 horas, que é a regra, aí você multiplicaria por 1, que dá o mesmo número. E se fosse 3 turnos, multiplicaria por 2. Beleza? Vamos para a próxima questão. Tá certo? Assinale a opção correspondente a ativo cuja exaustão pode ser registrada na contabilidade. Tá certo, pessoal? Então, a exaustão, ela tá ligada a recursos minerais, em regra, né? Mas a exaustão, ela tá ligada a recursos minerais e florestais, tá certo? Assim, o gabarito, né, seria mais o que, pessoal? Letra D, tá certo? Que foi o gabarito preliminar. O gabarito preliminar. Porém, a questão foi anulada. Por quê, pessoal? Máquinas e equipamentos, tá certo? Máquinas e equipamentos, olha aqui, ó. Máquinas e equipamentos utilizados na exploração de uma mina ou jazida, né? De uma mina ou jazida
eles também poderão ser exauridos. Poderão ser exauridos. Com isso, nós teríamos duas alternativas corretas. E aí, por isso, a questão foi anulada. Beleza? Então, muito cuidado. Mas, né, o mais lógico é o quê? Falou em exaustão, falou em recursos minerais e florestais. Gabarito D. Só que quando as máquinas e equipamentos for utilizados na exploração de uma mina ou jazida, que são recursos minerais, na verdade, eles também poderão ser exauridos. Beleza? Então, só colocar aqui o tio direitinho, tá? E aqui lembrar que é um O. Pronto, Felipe, tranquilo. Vamos para a próxima, né? Ele diz, determinada sociedade comercial realizou no período corrente a transação apresentada a seguir. Apropriou a terceira cota anual, cheia de depreciação de um veículo, originalmente adquirido por 60 mil, com vida útil estimada em 5 anos. A empresa tem como política considerar um valor residual de 10% para todos os seus bens. E o método de depreciação empregado é o da soma dos dígitos dos anos. Felipe, mas a soma dos dígitos, nós vamos ter o método crescente e o método decrescente. Quando ele não mencionar, nós informamos qual. Aí, pessoal, quando ele não mencionar, você vai utilizar o decrescente, que é do maior para o menor, que é o aceito pelas normas, tá? Decrescente, que é o aceito pelas normas contábeis, tá certo? Pronto. Então, feito isso, ó, como é que a gente vai fazer o cálculo, tá certo, pessoal? Então, quando é o método da soma dos dígitos, o valor da depreciação, ele pergunta, né? A depreciação do veículo gerou um crédito de 10.800 na conta de depreciação acumulada. Isso no terceiro ano. Então, vamos calcular primeiro, ó, o valor depreciável vai ser quem? Vai ser o custo de 60 menos o valor residual de 10%. 10% de 60, 6 mil. Então, aqui eu tenho um valor depreciável. Como é pela soma dos dígitos, pessoal, o numerador vai ser a cota, né? Então, ó, 5, decrescente, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, o terceiro ano, ó, aqui é o primeiro ano, aqui é o segundo ano, e aqui vai ser o terceiro ano. Então, o numerador vai ser 3. Cuidado, porque se fosse 8 anos, não necessariamente o 3 seria o terceiro ano, tá certo? E eu vou dividir pela soma dos dígitos. 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 vai dar 15, tá? Ó, 4 mais 1, 5, 3 mais 2, 5, 5 vezes 3, 15. Então, nós vamos dividir aqui por 15, tá certo? Cortando aqui por 3, dá 5, por 3 dá 1. Aqui vai ficar 54 mil dividido por 5, que vai dar 10.800. Então, a cota do terceiro ano, pessoal, é de 10.800. E o lançamento é debita despesa e credita depreciação acumulada. Então, gabarito certo. Beleza? Próxima questão. Ele diz, com base na NBC-TG 27, ativo imobilizado, assinale a opção correta em relação à depreciação, ao valor depreciável e ao período de depreciação. Tá certo? Aí ele diz, letra A, os normativos contábeis não permitem que o valor residual de um ativo imobilizado seja aumentado depois de estabelecido? Falso, pessoal. Pode sim aumentar, tá certo? O valor residual pode aumentar. Letra B. A obsolescência técnica proveniente de mudanças ou as melhorias na produção não são consideradas na determinação de uma vida útil de um ativo?
Na verdade, falso, pessoal. Elas são sim consideradas, né? Porque se há obsolescência técnica, talvez a empresa utilize por menos tempo. Tá certo? Letra C. Vamos lá. O valor depreciável de um ativo imobilizado deve ser apropriado de forma eventual ao longo de sua vida útil? Claro que não, pessoal. Ele é feito de maneira regular, mês a mês. Tá certo? Não é de forma eventual. Tá certo? Letra D. A depreciação de um ativo imobilizado, ela deve ser interrompida caso ele seja classificado como ativo mantido para a venda, pessoal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá certo? A depreciação, ela deixa de acontecer, ela cessa na data em que o ativo é mantido para a venda ou quando o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro, tá certo? Então, se acontecer da empresa colocar aquele ativo que era depreciado para manter para a venda, ou ele baixa por vender ou por ser inservível, aí você cessa e não faz mais a depreciação. Beleza? Pronto. Então vamos lá continuar. E a letra E, vamos ver o erro. Ele diz: o valor depreciável dos ativos imobilizados é determinado pelo seu valor histórico antes da dedução do seu valor residual. Falso, pessoal, é após a dedução. Beleza? Próxima questão. Então ele diz: julgue os itens a seguir relativos aos procedimentos contábeis e à forma correta de registros das transações. Então vamos lá, pessoal. A depreciação de um ativo somente deve ser contabilizada a partir do momento em que o ativo estiver efetivamente em uso, pessoal. Considerando, tá, pessoal? Considerando a literalidade do dispositivo, né, que trata lá de depreciação, CPC 27, que trata de depreciação, tá certo? Na verdade, a depreciação ela deve ser contabilizada a partir do momento que está disponível, né, que estiver disponível e não efetivamente, disponível para uso. Se está disponível para uso, pessoal, tá? E no local e na condição, né, de funcionamento, na forma pretendida pela administração, aí você já começa a depreciar. Então, muito cuidado, porque, na verdade, o item falou em efetividade. Então, gabarito errado. Beleza? Próxima. Os bens tangíveis, eles sofrem depreciação a partir do momento em que são postos em condições de uso, processo esse que cessa quando esses bens são retirados definitivamente de uso ou quando a sua obsolescência é constatada. Tá certo, pessoal? Verdadeiro ou falso? Então, vamos analisar. Esse item é verdadeiro ou falso? Então, ele está errado, tá certo, pessoal? Errado. Vamos lá, ó. Observem que as questões se repetem, por isso que é importante fazer muitas questões, tá certo? Então, ele diz, ó, os bens tangíveis, eles sofrem depreciação a partir do momento em que são postos em condições de uso. Beleza. Essa primeira parte está correto, tá certo? E, na verdade, o que está errado, beleza? É quando ele diz que a depreciação cessa quando esses bens são retirados definitivamente de uso. Na verdade, ele não cessa, tá certo? Nesses casos. Ou seja, quando o ativo é ocioso ou retirado do uso normal, a não ser que esteja totalmente depreciado. E ele não menciona aqui. Então, o processo ele não cessa quando os ativos são retirados de uso ou quando a sua obsolescência é constatada, a menos que ele tenha sido totalmente depreciado. Beleza? Então, gabarito, letra E. Próxima questão.
ele diz: uma entidade cujas atividades sejam exercidas em 2 ou mais turnos de trabalho poderá desconsiderar essa informação ao estabelecer a vida útil de suas máquinas, para fins de contabilização da depreciação de seu imobilizado, visto que a legislação de imposto de renda determina os percentuais fixos para cada tipo de ativo. Isso, caros alunos, era antigamente, tá certo? Claro que atualmente, ok? Ele deve sim levar em conta, né? Ou seja, ele não vai desconsiderar, né? Ele tem aqui considerar para fins de estabelecimento da vida útil. Então, com isso, o gabarito está errado, tá certo? E as possíveis diferenças entre a depreciação contábil e a depreciação fiscal, eles serão feitos ajustes lá no livro de apuração do lucro real. Beleza? Tranquilidade. Então, vamos lá. A depreciação contábil, ela impacta negativamente o resultado da empresa e tem como contrapartida o reconhecimento de um passivo no balanço patrimonial. Não pode errar essa questão, tá certo, aluno? Ó, lançamento de depreciação. Debita despesa com depreciação e credita depreciação acumulada, que é uma conta retificadora do ativo, em tese ativo imobilizado. Então, ó, a depreciação impacta negativamente o resultado, ok? E tem como contrapartida o reconhecimento de uma conta, né, retificadora, tá? De uma conta retificadora do ativo e não passivo. Beleza? Então o item também está errado, tá certo? Próxima. Ele diz: a companhia ABC adquiriu uma patente capaz de lhe gerar entradas líquidas de caixa durante 12 anos, tá? Então vai ter aqui 12 anos. Na mesma data, um terceiro assumiu o compromisso de comprar, após 6 anos, essa patente. Então, uma pessoa fora da empresa assumiu esse compromisso de adquirir essa patente da companhia ABC por um valor equivalente a 50% do valor justo da patente, na data em que esta foi adquirida. A companhia ABC pretende honrar o compromisso assumido e vender a patente conforme o acordado. A partir dessa situação hipotética, julgue o próximo item. Aí ele pergunta: a patente, pessoal, deve ter o seu valor contábil integralmente amortizado pela companhia ABC ao longo dos 6 anos, verdadeiro ou falso, tá? Então, o que é que nós vamos ver aqui, ó? Observem que ela vai vender a patente após 6 anos. Então, a gente tem que considerar essa informação para cálculo da amortização, tá certo? E a patente, por isso, não deve ter o seu valor contábil integralmente amortizado, ok? Por isso, o gabarito está errado. Então, a patente deve ter o seu valor contábil integralmente amortizado? Falso, pessoal. Porque nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um valor residual, que é o valor que a empresa vai vender o bem ao final, né, do prazo que ela acordou. Tá certo? Então, muito cuidado com isso daí. Beleza? Então, gabarito errado. Questão interessantíssima, tá certo? Próxima questão. O conceito de depreciação, ele implica o reconhecimento de perda de valor nos ativos fixos tangíveis em decorrência do uso, da desatualização ou da obsolescência e se constitui em despesa para recuperar de forma gradual o dispêndio inicial, ainda que não exija desembolso nem
pagamento. Então, esse item, pessoal, está certíssimo, tá certo? Questão também interessante, porque a depreciação consiste em justamente a diminuição do valor dos bens ao longo do tempo, seja pelo uso ou por obsolescência. E essa despesa, ela vai reduzir, né, o resultado, vai pagar menos imposto. Isso é uma forma de recuperar o valor desse bem, inclusive comprar outros bens no futuro. Então, por isso que esse item está correto. Beleza? Tranquilo, Felipe. Então, a ideia seria essa daí. Ok? Vamos para a próxima, tá? E a última desse bloco. Então, ele diz, o valor depreciável de um ativo, ele será obtido após a dedução do seu valor residual. Perfeito, né? Valor depreciável é o custo menos o valor residual. Tá certo? Pronto. Aí ele diz que representa a estimativa do valor a ser obtido com a venda desse ativo ao fim de sua vida útil, deduzidas as despesas estimadas de venda. Ok? Perfeito, pessoal. O valor residual é justamente o montante líquido que a entidade espera, com razoável certeza, obter com a venda desse ativo ao final da sua vida útil. E deduzindo aí, claro, as despesas estimadas para concretizar essa venda. Então, por isso, o valor residual ele não deve ser depreciado. Tranquilo? Então, gabarito correto. Vamos dar uma pausa aqui e voltamos em instantes com mais questões.